Sejam muito bem-vindos ao canal Engenharia Maker, dando quantidade a 7 vídeos sobre programação em C. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre variáveis globais e locais e também sobre nomes de identificadores. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre operadores aritméticos. Então, pessoal, vamos começar aqui no Sketchbook, depois a gente dá uma olhada no código e tenta fazer alguns exemplos. Então vamos começar, pessoal, os operadores aritméticos que a gente conhece e trabalha no dia a dia. São os mais comuns. Primeiro nós temos o sinal de menos, que é o de subtração. Temos a adição, que é o mais. Temos a divisão, que é barra para a direita. E para multiplicação nós vamos utilizar o asterisco. Então, multiplicação. Esses são as 4 operações básicas. E na programação nós temos mais 3 que a gente utiliza no dia a dia. Esse aqui é muito legal, que é o módulo da divisão. Esse módulo de divisão a gente chama também de resto. Então, por exemplo, 5 dividido por 2. Então, 2 vezes 2, 4, menos 5, 1. Então, o resto da divisão seria 1. Como a gente faria isso na programação? A gente pegaria, por exemplo, quero que x seja o resto dessa divisão. Então, x ele vai ser igual a 5 percente 2. Logo, o x ele vai ser igual a 1. Então, ele só pega o resto da divisão. Vai ter uma aula mais à frente, em microcontroladores, no qual a gente vai utilizar display de 7 segmentos, e lá a gente usa esse recurso do módulo de divisão. Então, quem está acompanhando os dois, aguardem que vai ter umas aulas legais de microcontroladores, onde vamos utilizar o artifício do módulo da divisão. Uns outros dois, pessoal, que tem que tomar um pouquinho de cuidado, é esse daqui, que é o decremento, que é 2 sinais de menos em sequência. Decremento, e o 2 sinais de mais em sequência é o incremento. Então, pessoal, esse aqui ele vai adicionar mais 1 à variável. Desculpa, né? O decremento ele vai tirar 1 e esse aqui vai adicionar 1 à variável. Então, apenas uma unidade. Então, ele vai incrementar uma unidade ou decrementar uma unidade. Vamos ver melhor esse cara, porque ele tem duas maneiras de posicionar ele. Então, seguinte. A primeira maneira, vamos fazer aqui um códigozinho para facilitar. Vou botar aqui int x e y. Então, criei uma variável inteira. Uma para x e uma para y. Aqui é o ponto e vírgula. E a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui x é igual a 5. E eu posso fazer assim, ó, x é igual a x mais 1. Depois de fazer essa operação, x ele vai valer quanto? 5. Vai ficar nesse lugar, 5 mais 1, 6. Ou eu posso escrever da seguinte maneira, x mais, ou, botar aqui o ponto e vírgula, ou mais x. Para essa própria linha aqui, não vai mudar nada. X vai valer 6 também. E aqui x vai valer 6. A diferença tá quando a gente tem quando os operadores são usados em expressões. Por exemplo, quando o incremento e o decremento ele pode preceder o operando. Então, vamos lá. Como ele pode ser usado como prefixo, né, ou sufixo. Então, é prefixo e sufixo, eu inverti aqui. Então, vamos fazer um exemplo combinado aqui.
Vamos lá, eu tenho x é igual a 6. Y é igual a x mais. Então, nesse caso, o que vai ser feito? Ele vai pegar e vai atribuir o valor de x a y. Então, y ele vai valer quanto? Y ele vai valer 6. E depois ele vai pegar o mais e vai adicionar ao x. Então, primeiro ele vai pegar o valor de x, vai colocar em y. Então, y vai valer 6. E depois ele vai incrementar 1 a x. Então, logo, x vai valer 7. Se eu fizesse dessa maneira, y é igual a mais x. Primeiro, então aqui, ó, vou botar um sinalzinho aqui de primeiro, depois segundo. Primeiro ele vai incrementar 1 ao x e depois ele vai colocar o valor dessa expressão toda em y. Então, logo, o y vai ser igual a x, que vai ser igual a 7. Beleza, pessoal? Então, tem que tomar um cuidado com isso. Se eu colocar o mais depois, primeiro ele faz a operação, depois incrementa. Se eu colocar ele antes, primeiro ele incrementa na variável e depois ele faz a operação. Isso é bem importante quando a gente for ver os laços, por exemplo, de if. É bem importante. O if não, né? O for, né? Os laços de for usa muito isso. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Uma outra questão importante, pessoal, nas operações, é que existe precedência dos operadores aritméticos. Então, nós temos o mais, o incremento e o decremento. Temos o menos unitário. Depois temos a multiplicação, divisão e módulo. E, por último, a soma e a subtração. Então, aqui nós temos o mais alto e aqui o mais baixo. Então, pessoal, os operadores de mesmo nível de precedência são avaliados pelo compilador da esquerda para a direita. Obviamente, os parênteses podem ser usados para alterar a ordem de avaliação. Então, quando a gente tem umas operações na programação, ele vai da esquerda para a direita. Então, ele vai nesse sentido. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 4 dividido por 5. Então, o que ele faz? Como é da esquerda para a direita, primeiro ele vai pegar o 2 e vai multiplicar 2 vezes 4 e depois vai dividir por 5. Beleza? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Na casa da linguagem de programação em C, é feito desta maneira. E se eu tivesse soma e subtração, primeiro vai os graus de precedência maior. Primeiro a gente faz a parte de cima e depois para a de baixo. Beleza, vamos fazer alguns exemplos de programação agora para te consolidar isso. Então, vamos lá para o Sketchbook. Beleza, então aqui, pessoal, primeiro eu vou aproveitar o código, uma parte dele, né? Vou apagar aqui a função que eu fiz na última aula. E, pessoal, uma coisa que é muito importante, que a gente vai utilizar muito, são as possibilidades de entrada e de saída. Então, as funções da biblioteca stio.h que a gente vai usar muito. Então, o que tem a função que tem nesse cara é o printf, por exemplo. Dentro dessa biblioteca tem a função de imprimir na tela. Então, a gente vai usar muito essa função de imprimir na tela. O que a gente quer que a gente escreva na tela, a gente vai colocar aqui, olha, dentro da função, entre aspas duplas. Então, o que a gente escrever aqui de texto, ele vai imprimir na tela. Então, eu vou colocar aqui, olha, como resultado. 2 pontos. E eu quero que escreva aqui um valor. Aí a gente coloca o percent,
por exemplo, %d para inteiros. Então, vamos botar aqui, ó, %d para inteiros. E depois a gente coloca, depois das aspas duplas, uma vírgula. E qual a variável que vai ser colocada nesta posição. Onde está escrito % dele, vai substituir pela variável que eu colocar depois da vírgula, o valor dela. Então, como ele está float, a gente usa f. Eu vou colocar aqui, ó, como área. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela resultado, 2 pontos, vou botar um espaço aqui. E depois, onde está o %f, vai colocar o valor que tiver dentro da variável área. Beleza? Então, vamos começar aqui, ó. A área começa com o valor de 10, e aqui eu botei o raio como 5, e eu quero descobrir a área. Então, eu não preciso colocar o valor da área, né? Só quero descobrir a área para um raio de 5. Então, raio de 5, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar π vezes raio. E vai imprimir na tela o resultado da área. Vou copiar aqui. Acabei apertando. Vou copiar essa parte aqui. E vou colocar para imprimir também na tela o resultado para... Então, aqui vai ser de área. E aqui eu vou colocar perímetro. E vou colocar o valor aqui do perímetro. Então, lá, para um raio de 5, ele vai calcular a área e o perímetro. Então, vamos compilar. A primeira vez que compila um programa por completo, pessoal, no dia, é um pouquinho mais demorado. Mas depois ele vai ficando mais rápido. Então, ali ele já colocou, ó, resultado da área e resultado do perímetro. Só que ele não pulou a linha. Então, pessoal, para pular a linha, a gente tem um código para isso, que é o /n. Então, a gente utiliza esse código. Também tem um printf line que também pula a linha, mas vamos colocar o /n. /n, que ele vai pular a linha para a gente. Então, quando fala de printf, pessoal, eu vou falar dos códigos de barra invertida, ou barra esquerda, barra invertida, então vamos compilar, porque tem o retrocesso, alimentação, nova linha, nulo, aspas duplas, então tem alguns códigos de barra invertida que é interessante. Então ali ele já imprimiu na tela para a gente, resultado da área, 78, resultado do perímetro, 31. Então, aqui a gente utilizou multiplicação. Vamos utilizar agora o incremento, que é bem interessante. Então, vou fazer aqui, olha. Eu vou apagar essa parte aqui do código da área. Vamos colocar a área aqui, olha, começando com o valor de 10. Não, vamos usar... pode ser área com o valor de 10. E vamos colocar aqui, olha, área mais ponto e vírgula. E para esse cara aqui, para o perímetro, eu vou colocar raio, só que o mais antes. Você vê que ele fez o que, olha lá? O resultado, para a área e para perímetro foram iguais, olha lá. O resultado para a área, 11, e o resultado para perímetro, 6. Então, quando está direto assim, dentro de uma função, não tem a utilização, né, de duas maneiras, não importa muito a posição. A gente vai ver no laço for que isso vai ter uma diferença, mas aqui diretamente não teve alteração. Mas, vamos fazer assim, olha, raio, vamos botar aqui agora, vamos apagar esse carinha, essa linha de cima, e vamos colocar perímetro é igual a área mais. Então, você vê que a área teve o valor de 11, só que o perímetro teve o valor de quê? De 10. Por quê?
Primeiro ele pegou o valor da área e atribuiu ao perímetro. Depois ele pegou o incremento e colocou na área. Adicionou a área. Então, por isso que a área teve valor de 11 e o perímetro teve valor de 10. Então, pessoal, deu para a gente ver um pouco aqui sobre a questão do incremento e decremento, a posição de prefixo e sufixo, como ele se aplica, os operadores aritméticos básicos. E só para a gente fechar aqui, pessoal, é bem comum a gente ter atribuições múltiplas em programação, sem problema. Por exemplo, eu quero que, para esse caso aqui, perímetro e raio e x sejam o mesmo valor, 5. Então, eu posso ter essas atribuições múltiplas, que não tem problema. Ele só deu um erro aqui, que o raio estava em caixa baixa. Então, não pode esquecer também que a linguagem, se ela consegue distinguir entre caixa alta e caixa baixa. Então, isso influencia no nome da variável. Então, foi lá na aula anterior. Então, ali olha, temos atribuições múltiplas nessa linha. Então, ele vai pegar o valor de 5, vai atribuir a x, depois vai pegar esse valor de x, vai atribuir ao raio, e vai atribuir depois ao perímetro. Então, todos eles vão ter o mesmo valor no final. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula vai ser bem interessante, nós vamos trabalhar com os operadores lógicos, né? Então, operadores lógicos e operadores relacionais também. Isso vai ser bem importante. E depois vai ter um complemento com a parte booleana, que vai ser bem legal. Então, pessoal, muito obrigado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Muito obrigado.